Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Arquitetando com Camomila. Hoje eu estou trazendo aqui a Gabriela e o Adson, são dois colegas que fizeram pela UEDP o intercâmbio para Macau. Vocês querem se apresentar? Pode começar. Oi, eu sou o Alisson, sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz um semestre na Universidade de Macau, os primeiros semestres do ano de 2023, lá no fall. E, bom, voltei, agora estou me adaptando à vida real, né, pós-Macau. Eu sou a Gabriela, eu estudo na Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica no interior da Bahia. Meu curso é de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais. E assim como o Alisson, eu fui o ano passado, no caso 2023, fazer um semestre de intercâmbio em Macau, na Universidade de Macau pela UELP. Qual é o seu curso, Alisson? Desculpa. É administração. Administração. Gente, como é que veio pra vocês essa ideia, sabe, de fazer o intercâmbio? Vocês iniciaram a graduação, aí veio a ideia de fazer intercâmbio e essa descoberta da UEDP, sabe? Bom, o sonho da minha vida era fazer intercâmbio e um dos meus primeiros passos assim, foi entrar no centro acadêmico da Escola de Administração da URGS. E dentro do centro acadêmico eu entrei num time internacional que trata de assuntos internacionais, de estudantes que vêm para Porto Alegre e estudantes que vão para outros países. E aí eu tive acesso a... Não acesso privilegiado, mas eu tinha que publicar ofertas de intercâmbio para os outros alunos e então eu acabava indo atrás, meio que obrigatoriamente, sabe? Que foi muito bom. Fazer essa busca já, né? Sim. Isso, eu tive contato, eu fiquei sabendo da UNB, assim como de outros projetos que eu faço parte. E foi a partir daí que eu conheci a UNB. E Macau, assim, me pareceu a opção mais interessante entre todas para mim. E não tivesse uma fome ou ser anterior, só indivíduo ir para a China, ir para Macau, não era. Foi mais a oportunidade mesmo de algo completamente diferente. Assim como o Alisson, também sempre tive um sonho de fazer intercâmbio, eu sempre quis muito fazer intercâmbio. Só na graduação que eu estou agora, é obrigatório fazer uma vivência linguística. Então, a forma mais fácil de fazer a vivência linguística é justamente por meio do intercâmbio. Você está dentro de um país ou junto das pessoas que falam o idioma que está no meu curso. O meu curso, no caso, é espanhol, francês e inglês. E a UELP, embora ele seja uma associação de universidades de língua portuguesa, quando apareceu a Universidade de Macau, por ser uma exceção com relação aos outros, eu vi uma oportunidade, porque em Macau as aulas que eu teria seriam em inglês. E no meu curso, muitas vezes, a gente estuda muito as políticas, as economias voltadas mais para o Ocidente. E indo para Macau, faria minha vivência e também teria estudos mais voltados para o Oriente. Então, eu juntei o útil e o agradável e quis ir para Macau. Bacana. Eu acho que essa questão de idiomas, a Portugal, algumas universidades de Portugal têm umas exceções que dão aula em inglês, né? Mas igual não é a mesma coisa. Tu ter aulas em inglês e tu precisar usar o inglês para sobreviver. Porque a URGS, no meu curso, eu tenho a opção de ter aulas em inglês, mas nem de perto é a mesma coisa. Eu imagino, porque tipo, no ano que eu fiz, eu acabei tendo muito mais contato com o pessoal que era intercambista também, sabe? E a maioria tinha ido para Portugal, mas ninguém falava português. E aí eu não tive nas aulas era português, com outras pessoas era português, mas como esse grupo que era o grupo que eu mais andava, eu acabava conseguindo falar muito com eles em inglês, mas eles precisavam de muita ajuda para falar com o pessoal das universidades. Isso era bem bacana. Essa inserção, né, no final das contas, que vocês tiveram na outra língua. Sim, com a gente foi um pouco parecido, só que ao invés do português era o chinês, né? Seja mandarim, japonês. A gente tinha o nosso grupo de intercambistas, que era a opção, um grupo assim, falantes de inglês, onde todos falavam inglês, que fora disso era mais difícil ter integração em inglês. Porque nem eu nem a Gabi tínhamos mandarim.
Assim, na universidade, todas as aulas, exceto algumas em especial, que nem tipo letras português ou de direito lá, é em português. Mas a maior parte das aulas elas são em inglês. Então, já facilitava no ambiente da universidade, a gente tinha acesso aos alunos chineses, mas que a maior parte deles conseguiam se comunicar no inglês bem o suficiente. Mas fora da universidade, sem ser os pontos turísticos, se a gente fosse num restaurante, muitas vezes a gente tinha que recorrer ao mandarim, ao cantonês. Então, realmente, a gente teve que aprender um pouco para poder sobreviver, de certa forma. E depois que vocês descobriram a LP, como é que foi esse processo de candidatura? Vocês chegaram a pedir auxílio para alguém, conseguiram resolver a documentação tranquilo? Foi a primeira vez que vocês aplicaram para um programa de intercâmbio? Sim, foi a primeira vez. E eu ia mandando e-mail, mandei 1000 e-mails para a OLP e fui resolvendo, tentando entregar tudo no prazo. A questão do passaporte foi o maior desespero, assim, porque o prazo era 3 dias, eu acho, o passaporte leva 5 para ser produzido. Eu não tinha passaporte, nunca tinha viajado para fora do Brasil. Mas aí tinha a opção de emergência, e aí sempre se achou um jeito, sabe? E a universidade, ela era bem mais flexível do que eu imaginei que ela fosse. Caso desse alguma coisa de não entregar no prazo, eu acho que não seria um problema que comprometeria a minha inscrição, sabe? Sim. Mas foi assim. Eu fiz o processo de inscrição da ULP praticamente sozinha. A minha universidade só soube que eu estava na ULP quando se encontraram com o pessoal numa reunião e falaram: tem um aluno na nossa universidade que está indo para Macau. E eles ficaram assim: o quê? Mas eu vi, foi ofertado pelo setor internacional da minha universidade. E, assim, depois que eu passei, né, a universidade me deu todo esse suporte de entender algumas regras, de entender como seria a questão da bolsa, por exemplo, como é que seria ofertado. Mas, anteriormente, assim, eu digo isso porque você tanto pode pedir ajuda à universidade, a universidade vai te ajudar. No meu caso, eu consegui fazer sem tanto suporte da universidade, a não ser pedir alguns documentos e traduções. E deu certo. Então, ambas as formas, é possível você tentar por si mesmo ou ter o segundo suporte, né? Eu acho que o que pesava um pouco é que não tinha nenhum aluno antes, né, para ter uma base, ter um norte, assim, se tem algum problema, enviar tal coisa, invés de tal coisa, não tinha. E essa questão da universidade, a URGS também não sabia que eu ia, tanto que o nosso time internacional, no centro acadêmico, a gente fez um evento para promover bolsas de intercâmbio dentro da universidade. Eles sequer mencionaram, eles não sabiam que a ULP existia e eu estava aprovado, mas não contei porque não estava no cronograma do evento. Então, foi bem engraçado, né? Eu aprovado pro programa e mais 2 aprovados para Portugal, e não a reitoria, a comunicação da universidade não sabia. Assim, as inscrições para Macau, elas são um pouquinho diferentes das inscrições para os outros países. Você faz a sua inscrição normal no site, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Fiz a inscrição normal no site, quando passou o período de inscrição, eles entraram em contato e requereram os mesmos documentos que tinham mandado em português, em inglês e alguns documentos a mais. Então, eu posso dizer que o processo para poder se inscrever na Universidade de Macau é um pouco mais extenso e um pouco mais complicado do que talvez as outras universidades, porque você tem que correr atrás de tradução, tem que correr atrás de alguns documentos que não é pedido anteriormente, assim, mas no final dá tudo certo. Eu acho que depende, assim, falou agora, eu acho que depende, porque eu ajudei um amigo meu, que também é do centro acadêmico, a ir para Portugal esse semestre, ele está lá ainda, e ele teve dificuldades que eu não tive. Por exemplo, a questão da apostila de AIA, que foi pedida para ele ir, questão de mais documentos, digamos, ele teve que provar que ele tinha uma renda fixa no Brasil para evitar que ele não ficaria lá, que é algo que eu acho que acontece
acontece bastante, sabe? E eu não precisei mostrar nada disso, a dificuldade foi realmente de idioma. Então, eu acho que são dificuldades diferentes. Os dois talvez sejam equiparavelmente difíceis. Eu acho que depende muito também. Eu acho que essa questão mesmo. Macau ela foi mais específica, né? Mas tanto eu quanto as colegas que eu conheço que foram para Portugal tiveram algum BO com documentação. No meu caso, eu tive dificuldade porque o meu curso ele não era 100%. Eu faço arquitetura e urbanismo, né? Já formei. Mas eu fui para conservação e restauro. E aí eu tive que fazer toda uma autorização com a universidade para ver se a minha diretora aprovava, para ver se a professora aprovava. Tipo, tive todo um auxílio nesse sentido, mas foi um processo difícil. E com o visto, eles não... eles pediam uma lista extensa para o visto. Aí, tipo assim, tem um formulário, aí tipo, tinha uns 14, 15 documentos. E alguns deles tinham que estar nessa apostila de AIA, incluindo essa comprovação de renda, incluindo todo um processo. E você já tinha me falado, né, Gabi, que pelo menos para o processo de visto ele foi bem mais tranquilo, né? Para conseguir... A gente não precisava tirar o visto aqui no Brasil. Lá mesmo em Macau, a universidade se organizou para poder nos levar para tirar o visto. Só pediram alguns documentos e não foram tantos que nem vocês, 15, não, só alguns documentos básicos. Foi bem tranquilo. Foi, né? Acho que a gente ainda tem um adendo lá pro norte, né? Que eu não tô agora no norte, mas lá pro norte, porque tudo demora mais para chegar. E eu acho que não foi o caso de vocês, né? Porque, tipo, pra lá eu acho que foi 2 meses pra tirar o visto e, tipo, pra chegar o passaporte foi mais 10 dias. Tive colega, tipo, eu tive que adiar o período que eu iniciei o intercâmbio e tive colegas que já tiveram que fazer a mesma situação, sabe? Vocês tiveram alguma dificuldade dessa, de chegar ao passaporte? A Gabi já tinha, né, Gabi? Você teve, Adson? Não tive, porque eu fiz o passaporte de emergência, porque a universidade ela pedia a questão de entrega e da documentação em até 3 dias, se não me engano. Você conseguiu bem rápido, aí eu tirei de emergência. E foi 1 dia e meio, eu acho, uma coisa muito rápida. Sim, mas eu acho que deu um problema na impressão do passaporte, porque a capa tá sem cor agora, a cor saiu muito fácil, mas ele funciona. Parece que eu não fui pra Macau, parece que eu fui pra guerra, o passaporte tá muito feio, mas ele funciona bem. E depois desse processo de aceite, que vocês conseguiram já essa questão do passaporte e tudo, como é que foi esse processo de chegada no país, né? Tipo, esse processo de vocês chegar lá em Macau, daqui do Brasil? Sim, foi um processo bem extenso, assim, porque é impossível tu não fazer escala, não existe voo direto. Agora até tem de de São Paulo a Pequim, mas meu tempo não tinha. Uhum. E a ida foi muito mais tortuosa do que a volta. Primeiro que eu nunca tinha andado de avião. Foram 3 escalas: São Paulo, Dubai e Manila. E foi legal, assim, porque eu parei em Dubai, parei 3 dias em Dubai. Mas é bem cansativo, assim, são perrengues chiques que são legais de experiência, mas é bem cansativo. Dubai, você chegou a visitar nesses 3 dias? Você pôde sair do aeroporto e tudo? Sim, saí até demais. Foi bem legal. Foi um ponto alto, assim, era uma coisa que eu não tinha pensado. Eu fui pensar, assim, uns 5 dias antes de vou fazer escala em Dubai e tal, vou ficar por tanto tempo. E depois meu Deus, eu vou pra Dubai, sabe? E aí que eu fui atrás do que eu poderia fazer lá e aí aproveitei mesmo, não foi só uma conexão de voo. Ah, bacana. E quando você chegou lá na China e tal, pra chegar em Macau, chegar na universidade, você ficou no alojamento da universidade mesmo? Sim. O meu voo, ele acabava no aeroporto de Macau mesmo, não teve a questão que a Gabi teve no aeroporto de Hong Kong, aí ônibus e mais ônibus e universidade. Foi mais tranquilo. E você, Gabi? Porque o meu voo foi São Paulo, Catar, Vietnã, Hong Kong, aí como a Alisson falou, no aeroporto de Hong Kong eu tive que descer, pegar o ônibus para a estação de ônibus que passa uma ponte entre Hong Kong e Macau.
E assim consegui chegar em Macau, depois chegar na universidade. É uma viagem comprida, são 3 dias, sobe e desce de avião, você fica sentado durante horas. O voo mais comprido são 15 horas, que pelo menos o que eu tive, né? Acho que é a mesma coisa. São Paulo, Dubai, São Paulo, Catar, são 15 horas, se não me engano. O voo mais longo que eu peguei foi na volta, que aí eu aprendi a comprar passagens e a pegar voos. Eu peguei Hangzhou, que é uma cidade vizinha de Shanghai. Hangzhou, Lisboa, não desci em Lisboa. Lisboa, São Paulo, Lisboa, Porto Alegre direto. E o voo de Hangzhou, Lisboa, foi 16 horas, alguma coisa. Foi muito. Pelo menos a comida é boa no avião. Eu tive uma boa experiência com isso. Mas assim, eu acho que quando você vai fazer uma viagem comprida que nem essa, vale a pena, se você puder gastar um pouco a mais para ter conforto, Vale. Assim, pegar um avião bom, que vai te trazer uma boa comida. Não estou dizendo para você ficar na primeira classe, mas você, pelo menos, ficar confortável. Porque é uma viagem comprida, você chega exausto no local. Ainda mais tem o jet lag, né? São 11 horas de diferença daqui para a China. Então você chega realmente exausto. Então ter um mínimo de conforto é essencial. Tu trouxe um ponto muito bom que eu tinha esquecido de comentar. Que o voo de Porto Alegre a São Paulo foi bom, sim, teve comidinhas, bolachinha e tal. São Paulo, Dubai foi bom também, muito bom. Os voos da Emirates são muito, muito bons. Mas o voo de Dubai a Manila foi muito, muito ruim. Foi um voo de 12 horas que não tinha comida. Eles não aceitavam cartão de crédito, que claro, não tinha sinal no alto, né, no céu. Não aceitavam dinheiro em dólares, eles só aceitavam pesos filipinos em nota. E eu, obviamente, não tinha. Então eu fiquei 12 horas no avião, sem Wi-Fi, sem TV, sem nada, tomando água e tentando sobreviver. Foi um voo assim, bem complicado. Você não conseguiu, nem lembrou também de levar nenhum lanche, né? Alguma coisa assim? Não, porque eu saí super mal acostumado no voo da Emirates. Tinha filme, eu tava vendo Barbie no avião, tava um filme super recente, sabe? E era na época que eu tava no cinema, ainda nem entendia como que eles tinham. Um voo super completo. Quando tu queria Coca-Cola, queria refri, eles entregavam comida também. Era tu pedia, sabe? Não era passava e entregava. E aí eu pensei, eu até pensei, eu não terminei de ver esse filme aqui, eu vou ver no próximo voo. Tinha um próximo voo. Então não estava preparada. E conta um pouquinho como é que foi essa experiência de vocês com a universidade, sabe? Com as disciplinas, com o pessoal da universidade, colegas de classe. Vocês chegaram a fazer, né, amigos também pela cidade. Esse processo de conhecer a cidade, eu acho que Macau não é tão grande, né? Mas a Gabi já tinha falado que tem umas cidades ali perto para visitar, né? Como é que foi esse todo, assim, sabe? De estar lá, fazer essa disciplina. As disciplinas, né, no caso. Eu fiz... no fim, eu peguei 6 cadeiras, 6 disciplinas lá. Eu peguei bastante. Foram cadeiras que eu teria que fazer aqui, de qualquer forma, e outras que eu peguei eletivas, cadeiras que não seriam... Eu peguei o sistema de impostos da China, que obviamente é uma cadeira que eu jamais faria aqui. Foi bem difícil, assim, porque as minhas disciplinas, pelo menos, elas eram bem cobradas. Tinha algumas que era uma prova só no fim do semestre e deu. Então, aquilo ia definir toda a tua nota. Era em inglês, então pensar no segundo idioma, responder questões dissertativas no teu segundo idioma. Eu me senti muito mais cobrado, sabe? Muito mais... Foi bem mais difícil do que as minhas cadeiras geralmente são, sabe? Mas, assim, um ponto positivo, eu não sei se foi assim para ti também, Letícia, que os conceitos, eles não passam para a universidade de origem, no
caso, as notas que eu tirei lá, aqui não contaram absolutamente nada. Então, foi um ponto, assim, positivo, porque eu não tirei notas excelentes, eu passei em todas, mas tirei notas meio ruins. E não me afetou em nada, esse foi um ponto positivo. Eu já tinha a ideia que isso ia acontecer, aí eu só estudei o básico e fui passear o máximo. Mas eu não entendi 100%. Tipo, você fez as disciplinas, aí você não tirou bom conceito, mas você não conseguiu trazer para a universidade? Essas eletivas, no caso? Digamos, eu tirei B na maior parte das disciplinas. Quando eu fiz a conversão para trazer as disciplinas para cá, para a URGS, não aparece que eu tirei B ou que eu tirei A ou que eu tirei C, só aparece 4 créditos, mesmo sendo obrigatório. Entendi. Então, porque na URGS tem um sistema de ranqueamento de notas entre os alunos para pegar cadeiras do próximo semestre. Isso é algo bem, bem importante. E para mim não contou. Então, foi um ponto positivo, assim. Eu falei isso pros intercambistas que estão lá agora, que eu acho que é algo que muda bastante, assim, a experiência. Tu pode relaxar um pouco mais e aproveitar Sim. mais o lugar. Mas você teve elas com aproveitamento, foi considerado aprovado, só que só esse sistema de ranqueamento de notas que não foi passado, então seria isso? Isso. Sim. E, diga-se de passagem, a questão da URGS aceitar as disciplinas que eu fiz lá foi um processo, assim, muito difícil. A Gabi pegou um pouco do meu surto, que foi, assim, durou semanas, mandando e-mail, mandando mensagem toda semana, eles falando, isso aqui não tá certo, isso aqui não vai poder ser aceito, e eu fui atrás, vocês têm que aceitar isso. E no fim eles aceitaram. Até porque eles assinam um termo, né, na hora que a gente vai, pelo menos, termo pela própria Eles LT. queriam passar tudo para complementar. Só que complementar, qualquer curso online que eu faço vai ser complementar, né? Foi essa o meu maior conflito. Quanto a mim, eu tive 4 matérias lá, eu fiquei com 4 matérias. Eu acho que minha situação foi um pouco mais fácil do que a de Alisson, porque, assim, eu passei pelo mesmo processo de estar tendo uma aula com vocabulário específico, numa segunda língua, e isso, de certa forma, é estressante. Até você compreender, de fato, o vocabulário, e também entender como eles ensinam, como é o relacionamento professor-aluno, como é o relacionamento aluno-aluno no novo lugar, entender como é toda essa hierarquia. É um pouco estressante. Mas, como eu peguei menos matérias, e a maior parte delas eram mais teóricas, a Alisson pegou muito mais conta, né? Taxação. Tem isso. Uhum. Eu evitei pegar a matéria de economia para não fazer conta. Eu não sou boa em matemática no meu idioma. Imagina no segundo idioma. Sim. Então, como era mais teórica, foi mais tranquilo. A maior parte das matérias que eu tive, elas davam atividades durante o semestre e a nota maior, obviamente, era a prova final no final do semestre. Mas as outras notas já ajudaram. Mas como o Alisson também, eu estudei, mas também não estudei demais. Porque eu acho que faz parte do intercâmbio, você também tem a vivência no lugar. Então, se eu ficasse o tempo todo só na universidade, só estudando, eu não ia poder dizer, experienciei a Macau, experienciei a China, eu entendi como as pessoas se comportam, eu entendi como o mundo lá funciona de certa forma. Então, eu acho que isso, como a minha dica para a maior parte dos intercambistas, você está indo para estudar no lugar? Tá, mas não fique só estudando. Saia na cidade, viaje se puder, conheça gente nova, porque é uma oportunidade que você está tendo, não sabe quando vai ter essa oportunidade novamente. Então tem que aproveitar. Mas, quanto à minha documentação, eu ainda não consegui colocar minhas matérias de Macau aqui na universidade, porque quando eu cheguei de Macau, o prazo já tinha acabado. Então eu tenho que esperar o próximo semestre para poder solicitar o aproveitamento de matéria. Entendi. Eu pensei a mesma coisa que vocês, eu acho, quando eu cheguei lá. Inicialmente eu tinha colocado 6 cadeiras também para fazer 6 disciplinas e quando eu cheguei lá eu pensei, cara, eu não vou dar conta.
fiquei nervosa, nem tudo eu preciso fazer agora, e aí eu quitei 3, fiquei só com 3 disciplinas. E essas 3 disciplinas eu dei a alma, porque elas foram bem mais puxadas do que eu tava pensando. Mas eu também consegui fazer umas disciplinas que não eram da minha grade, e o engraçado é que a que eu mais curti, mais me diverti, eu não consegui acreditar, mas é a que eu ainda utilizo até hoje, que é relacionada à taxa imobiliária. E eu acho, inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu tô falando sobre isso, é uma dica que eu dou pro pessoal, se puderem fazer disciplinas que têm interesse, que esteja fora da grade, que façam, né, porque é uma oportunidade única, querendo ou não, mesmo que não vá ser utilizado necessariamente na grade. E se vocês chegaram a ter contato com outros Erasmus por lá, chegaram a desenvolver amizades com outros intercambistas. É que em Portugal eles têm um costume, na Europa eles têm um costume de chamar de Erasmus, aí ficou a palavra, mas intercambistas. Chegaram a criar um círculo de amizade, tipo assim, eles interagiam, sabe? Criavam eventos nesse sentido entre os intercambistas. Em questão dos intercambistas, sim, a gente tinha o nosso grupo de intercambistas, volta e meia a gente saía junto. Eu, assim, menos que a Gabi, eu acho, que eu queria um pouco de... Eu saía muito sozinho, assim, de ouvir o que as pessoas falavam, de ter a experiência, imersão lá mesmo, sabe? E não tanto em inglês. Porque, querendo ou não, né? Se tu tá com pessoas que falam inglês, tu vai falar inglês, tu vai ouvir inglês. Mas a gente saía, assim, vamos ver jogo de futebol. Eu nunca fui ver um jogo de futebol aqui, mas lá, tipo, vamos legal. Mas a gente tinha uma rede de contatos bem boa, assim, de ajuda também, caso a gente precisava. A gente se ajudou muito, eu, a Gabi, a Marina, que foi a outra brasileira que foi no mesmo semestre que a gente. Foi bem interessante, assim. Desde o começo da universidade já fez um grupo e colocou todos os intercambistas nesse grupo, então isso já facilitou. Porque antes de ir para Macau, a gente já estava entrando em contato, já estava conversando, se conhecendo. Então, isso foi muito bom. A gente conseguiu fazer boas amizades, manter um contato com vários desses intercambistas. Alguns intercambistas ficaram um semestre, outros ficaram um ano, então ainda consigo acompanhar bastante do que eles estão fazendo lá em Macau, o que é bem legal. Mas, assim, também além dos intercambistas, eu tentava conhecer os chineses também, sair com os chineses, ou às vezes também tinha muitas pessoas de fora de Macau, que não eram intercambistas, mas que vivem em Macau. Então eu tentei conhecer as pessoas que já estavam morando, estrangeiros que já estavam morando em Macau durante o período, para entender essas diferentes vivências entre uma pessoa que nasceu em Macau, o morador, o estrangeiro. Cada um tem uma visão diferente, tem algo diferente para poder ensinar. Sim, e fora a questão dos intercambistas, da rede entre os intercambistas, a universidade também ela dava muito, assim, vários eventos, várias iniciativas de workshop para tu ter contato com a cultura de Macau, a cultura de outros países. Teve evento eu não lembro o nome do evento, mas era de mostrar a comida tradicional de cada país, dos alunos que estavam lá, também saídas assim para a cidade, para mostrar a história da cidade. Então sempre tinha alguma coisa acontecendo, alguma coisa para te integrar em alguma cultura diferente. A universidade dá muito suporte para isso. Não, nem de longe são só as aulas dentro da sala de aula. Tem muita coisa acontecendo fora. Muito bacana. A Gabi tinha comentado mesmo, né, Gabi, no último vídeo sobre esses clubes que eles têm lá, que não é comum aqui no Brasil. Eles têm no começo do ano, no semestre, eles montam stands com clubes, eles te chamam, são clubes de criar robô, clube de chá, clube de dança, e você pode participar. Tem diversos tipos de clube, tem de líder de torcida, tem das Nações Unidas, e eu achei isso muito interessante. Eu achei diferente do que tem aqui no Brasil. Geralmente, quando tem alguma coisa nas universidades, é muito mais assim, um professor que fez uma iniciativa. E lá os eventos, os clubes parecem ser muito mais iniciativa dos alunos, que vão, fazem, mostram, tem diversas opções. Entendi, bacana. Quais vocês diriam que foi assim, as maiores dificuldades que vocês passaram desse processo todo do intercâmbio?
Eu acho que a inicial, com certeza, sem a menor dúvida, é a barreira do idioma. Que foi assim. Em Macau, talvez não tanto, mas bastante, bastante. Principalmente, eu digo porque eu fiz no final do meu intercâmbio, eu fiquei um mês a mais do que eu deveria, assim, para ter a experiência China mesmo. E a China é um lugar onde ninguém fala inglês. Em hotéis ninguém fala inglês, em restaurante ninguém fala inglês. Então, se tu não sabe o básico de mandarim, tu vai ter que, não sei o que faz, não sabe mandarim, mímica. Pois é. Então, essa foi, pra mim, assim, a parte que mais pesou. Eu ficava até um pouco frustrado de não ter aprendido antes pra usar lá. Pra exercitar, né? Sim. E poder ter uma comunicação melhor com as pessoas, porque é realmente algo que pesa muito. Para mim, a maior dificuldade foi principalmente no primeiro semestre, foi principalmente no primeiro mês, quando a gente chegou. Realmente a questão da adaptação, do jet lag, horário diferente, e a questão de estar falando inglês de manhã até de noite. Eu não estava acostumada a isso, embora eu já soubesse inglês. Eu falava de vez em quando, mas constantemente falar em inglês acabou me cansando. No primeiro mês foi bem exaustivo até eu conseguir entender. Eu chegava em casa no final do dia, no dormitório, né? No dormitório. Chegava exausta, eu não sabia o porquê. Até que eu percebi que era um cansaço mental de estar exercitando uma segunda língua. Até que depois de um mês, mais ou menos, já me acostumei, já não tive mais essa exaustão de ter que lidar com um segundo idioma. E no começo também foi um pouco difícil fazer amizades com os chineses, porque eles são pessoas abertas para te ajudar, mas eles são mais tímidos. Então você, muitas vezes, tem que tomar a iniciativa de conversar com eles. Alguns deles não têm um inglês bom, então eles ficam com vergonha de falar com você, porque eles não sabem inglês. Então você tem que mostrar para eles que não tem problema eles não saberem falar inglês ou quase não falar inglês. Tá tudo bem, tudo se resolve no final. Então, no primeiro mês, realmente foi um pouco mais difícil. Mas no final do intercâmbio, a gente já tinha vários conhecidos chineses que andavam com a gente, conversavam e mantém contato até hoje. Legal. Você ia comentar alguma coisa, Alisson? Não. Uma coisa que eu ia perguntar são duas perguntas. A primeira era, se não me engano, o Macau ele tem uma porcentagem pequena de pessoas que falam português mesmo, né? Ele não, apesar de ser uma língua oficial, eles não costumam falar. Cerca de 3% da população. Macau, é porque ele não foi uma colônia portuguesa. Eles tiveram um outro tipo de relação entre os portugueses e os chineses. Os portugueses não dominaram, mas conviveram com os chineses. Entendi. Então, não foi imposta a língua aos chineses. Os chineses não falam português. Se eles souberem alguma coisa, talvez seja só um oi, e olha lá. Mas ainda assim, todas as placas estão em chinês e português lá. Você anda nas ruas, as ruas têm nome em português. É bem interessante isso. Aí, por conta disso, quem fala português mesmo, geralmente são os macaenses, que são filhos de chineses com portugueses, ou portugueses que moravam lá, ou de outro país que fala português, que está em Macau mesmo. Como é que era a arquitetura da cidade lá? Opa, desculpa. Era bem... complementando o que a Gabi, antes da gente... foi bem raro, assim, às vezes. Aconteceu, mas foi raro, às vezes, que alguém chegava em mim e falava em português, ao invés de inglês, sabe? Geralmente foi mais os primeiros contatos em inglês, depois, mesmo sendo estudante de português, eles soltavam, assim, frases soltas em português e depois voltam para inglês, sabe? Se sentia mais seguro falando em inglês. Eles tinham ido para Portugal e mesmo assim estavam com receio de falar em português com a gente. Sim. Passou 6 meses, 1 ano em Portugal falando português fluente, a gente só descobriu que tinha ido porque alguém falou ou porque viu no perfil, sabe? Sim. Porque a gente não percebia. Outra pergunta que eu tinha feito é como é que era a arquitetura da cidade lá de Macau. Sim. Bom, Macau, boa parte da cidade, ela não é a Macau histórica que Portugal controlava e tinha administração. Uma parte muito grande ela é aterrada.
Então, dá para notar uma diferença assim, muito grande entre a parte histórica, que está lá há 400 anos mais, que é a Península de Macau e Taipa, que é um outro bairro, com a região nova, a região aterrada, que é a região dos cassinos, a região da arquitetura mais moderna. A Universidade de Macau ela é em cima de um aterro, então dá para notar bastante diferença. Mas na Península, tu percebe muito. Eu pensava, é uma Porto Alegre mais vintage, porque aquele piso, não sei se é piso, aquelas pedrinhas, sabe, nas praças. Preto e branco. É muito parecido, assim, os prédios coloridos. Históricos, sim. É bastante parecido. Percebe que Portugal passou um bom tempo ali, sabe? Entendi. Macau, ela não é uma cidade grande. Comparado às cidades da China, as cidades da China são imensas, tem muito território. Mas Macau é pequeno. É a cidade com maior pessoas por metro quadrado do mundo. Que é uma população muito grande, para um espaço muito pequeno. E essa cidade continua crescendo, porque é uma cidade muito rica por conta dos cassinos. Atrai muita gente para poder morar lá. Então, a forma que eles encontraram foi isso mesmo. Fazer os aterros, para poder começar a continuar construindo mesmo. Se não fosse pelos aterros, a cidade... Não sei como é que eles iam fazer. Mas a arquitetura de Macau é muito bonita. Eu gosto muito dessa mistura da arquitetura portuguesa, assim, meio europeia, junto com a chinesa, porque tem os prédios no estilo que os chineses constroem, tem um templo também, o A-Templo, que é no estilo mesmo chinês, e tem a arquitetura que lembra muito dos Estados Unidos por causa de Las Vegas, né, por causa dos cassinos. Então, realmente, é uma cidade pequena, mas para onde você for, você encontra arquiteturas diferentes. E o engraçado de Macau, que eu acho especial, você pode encontrar pontos turísticos, quase todos os pontos turísticos do mundo em Macau. Uma réplica. Sério? Tem, eles fazem por causa dos cassinos. Tem o Coliseu, tem a Torre Eiffel, tem o Big Ben. Bacana. Desse processo todo, o que vocês diriam que assim foram o momento mais inesquecível, que vocês mais gostaram de todo o intercâmbio, sabe? Muitos momentos, um por vez. Seu áudio está desligado. Responde aí primeiro, Gabi, eu vou pensar. É muito difícil, cara. Foram muitos momentos positivos. Eu gostei muito do meu intercâmbio. Eu amei. Eu sofri muito quando voltei para o Brasil. Para mim, um semestre foi pouco. Se eu pudesse, eu tinha ficado um ano. Porque foram muitos momentos bons mesmo. Eu gostei. Eu não esperava, sabe? Eu não conhecia Macau antes de saber antes da ULP. Então eu fui pra lá sem esperar nada. Na verdade, esperando às vezes até coisas negativas comparado com o que a gente ouve aqui da China e tal. Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Então, só tenho, de certa forma, coisas positivas para poder falar. Eu acho que os momentos foram assim, claro que Macau é incrível, mas Hong Kong foi uma surpresa assim, não foi uma surpresa, Macau foi uma surpresa, mas Hong Kong não foi, porque eu sempre tive sabe aquele sonho que tu tem, que tu não, é demais, sabe, vou pensar em um sonho menor, o sonho maior era ir pra Hong Kong, e foi muito, que legal. muito bom, eu fui muito mais do que eu deveria pra Hong Kong, porque é tudo muito, muito caro, mas valeu super a pena. Valeu super a pena. Eu conheci assim, todos os pontos que eu queria conhecer. Depois da viagem para a China também, conheci lugares que eu não imaginava conhecer, tão novo ou na vida, assim, não imaginava. A muralha, que eu e a Gabi, os dois conheceram a muralha, mas a gente não foi junto. Ver a muralha na neve foi uma coisa assim, sabe? Tu chega lá e tu pensa, meu Deus. Nunca sai da memória. memória. Primeiro eu penso fazendo aqui, e segundo, penso aqui, maravilha isso aqui. Né? Fui na Disney, foi tudo incrível, assim, foi tudo muito bom. Tem os perrengues, mas tudo vale muito a pena.
que vocês diriam, assim, que mais mudou, transformou na trajetória de vocês, sabe, essa experiência em questão pessoal e profissional? Em questão pessoal, assim, eu me vejo, assim, os meus amigos também comentam que eu tô muito mais confiante das coisas, sabe? Que eu demonstro mais confiança, sabe? Isso com certeza tem tudo a ver com o intercâmbio, de ter essa noção de cara, eu fui pro outro lado do mundo sozinho, sabe? Eu posso fazer qualquer coisa, isso é muito forte. E profissional, assim, desde quando eu voltei, eu me inscrevi no Instituto Confúcio aqui da URGS, eu estou muito engajado em questões de relação Brasil-China, que na URGS tem muito, o diretor anterior do concurso no Brasil era da URGS, e nesse ano a diretora nova também é da URGS, então é uma coisa que, assim, se tu não olha para esse lado, ele é pequeno, mas no momento que tu enxerga, opa, isso pode ser uma oportunidade muito boa de desenvolvimento profissional. Continuo estudando mandarim, é uma das únicas coisas que eu realmente gosto de estudar, e pretendo continuar assim nesse passo, sabe, tendo essa relação. A oportunidade de Macau me fez decidir meu caminho de estudos, né? Quando eu fui para Macau, eu gostei muito de lá, então eu pensei em tentar fazer um mestrado lá. E recentemente fui aprovada no mestrado lá, então eu estarei voltando. Ai, que legal, parabéns, Gabi. Obrigada. Então, um intercâmbio. Continua. Então, esse intercâmbio foi o que me ajudou a dar um norte de onde eu poderia ir, de como eu poderia seguir meu futuro, e como eu já estive lá, já facilitou, né? Já conheci o ambiente e tal. Durante a entrevista do meu mestrado mesmo, quando eu comentei que eu já tinha ido para Macau, os entrevistadores ficaram mais tranquilos, porque muitas vezes as pessoas vão lá, não conhecem, aí tem aquele estresse, né? Mas Olha, muito legal, de verdade. Parabéns, eu acho que gostaste bastante da cidade e estás voltando, né? Da universidade também e tudo. E a última pergunta que eu tinha, gente, era: que dica vocês dão para quem ainda está querendo fazer intercâmbio? É uma pergunta interessante, assim, porque vendo alguns intercambistas que estão lá esse ano, esse semestre, eu vejo, assim, um pouco a pessoa não está aberta a experienciar tudo que o lugar tem a oferecer, sabe? Eu acho que de se colocar numa bolha ou de não estar aberto a cultura diferente, sabe? Eu acho que isso é quase um pecado, sabe? Num lugar assim, e não te colocar à disposição de aprender. Eu acho que a minha dica é sair um pouco da sua zona de conforto para aprender coisas novas, porque se tu te colocar na posição de receber coisas novas, tu com certeza vai aprender muito. A minha dica é que, se você puder guardar um dinheiro extra, assim, no caso, a gente vai ter o gasto já da viagem, dependendo da sua bolsa, você talvez tenha um gasto a mais com alimentação e tal, mas se você puder guardar um dinheiro a mais para poder viajar, explorar, fazer algo diferente, vale a pena, porque você vai estar num lugar novo, né? Então você não sabe quando você vai voltar lá, novamente, como eu já tinha falado anteriormente. Você tem que aproveitar tudo que puder. Então, estando lá, muitas vezes você pode ficar com dó de gastar, mas não fique com dó não, porque essa é a minha dica. Se você puder guardar um dinheiro a mais para poder gastar nesse tipo de coisa, vale muito a pena. E estando lá, tu perde um pouco da noção de preço das coisas, né? Tu é muito mais mão aberta, não tem como tu te regra muito menos. Porque as oportunidades estão ali, sabe? É só tu gastar. É tão fácil. Mas é isso mesmo. Consciência quando voltar para casa. Sim. Exatamente.
Sabe o que eu ia perguntar pra vocês que eu esqueci no início? O apoio de vocês incluiu as 3 opções? Foi alojamento, as taxas e alimentação? Foi. Sim, Né? sim. É um pouco diferente foi um pouco diferente de Portugal, porque pelo menos o meu amigo que está em Portugal, ele não viu dinheiro, digamos. Ele recebeu alojamento de graça e recebeu alimentação de graça. A gente recebeu o dinheiro para usar nessas coisas. Entendi, Fora isso, foi igual. A gente recebe dinheiro do alojamento, da comida e não paga taxas acadêmicas. Bacana, gente. Gente, muito obrigada por toparem participar. Vocês querem dar alguma última palavra pro pessoal? Ou seria isso? Vai, gente, mete as Boa caras. sorte. O que é? Mete as caras, vai mesmo. Não. Sim, importante. Deseja boa sorte, que no começo é difícil, mas que sem dúvida vale muito a pena. Pessoal, tem uma playlist aqui no canal falando sobre o processo que eu passei da ULP, falando sobre como é que funciona o processo de candidatura. Vou deixar o card aqui em cima. E também vou deixar aqui embaixo o Instagram dos meninos, caso vocês queiram entrar em contato com algum deles. Seria isso, gente. Até o próximo vídeo.